A paz do Senhor Jesus para todos. Deus em Cristo vos abençoe. Convido a você a abrir a sua Bíblia em Josué, capítulo 7. Josué, capítulo 7, a partir do versículo de número 1. Vamos para o que Deus tem para falar conosco neste momento. E transgrediram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, do lado do oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. E voltaram a Josué e disseram: não suba todo o povo, pois uns 2.000 ou 3.000 homens para ferir a Ai. Não vos afadigueis ali todo o povo, porque poucos são. Assim subiram lá do povo uns 3.000 homens, os quais fugiram de diante dos filhos de Ai. E os homens de Ai feriram deles uns 36, e perseguiram desde a porta de Sebarim, e os feriram na descida. E o coração do povo se derreteu, e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes, e se prostrou em terra sobre o seu rosto, perante a arca do Senhor, até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué: Senhor Jeová, por que com efeito fizeste passar este povo o Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Antes nos tivéssemos contentado em ficar além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. Então, que farás do teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou e transgrediu a minha aliança, que lhes tinha ordenado, e tomaram do anátema, furtaram, mentiram, debaixo da sua bagagem o puseram. Amém. Irmãos, em um breve estudo desse texto, eu quero passar o que o Espírito Santo colocou no meu coração para nosso enlevo espiritual. Esse texto aqui nos traz essa triste narrativa de uma derrota sofrida pelo exército de Israel, logo após ter alcançado uma grande conquista, logo após ter alcançado um grande território. O território de Jericó foi alcançado por Israel porque obedeceram à estratégia de Deus. Os levitas, os sacerdotes, transportaram a arca e o povo ia caminhando atrás. Cada passo que o sacerdote dava, o povo ia atrás, caminhando, e tocaram as buzinas no 7º dia, na 7ª volta, e todos conhecem a história. Josué parecia intransponível, suas muralhas eram totalmente intransponíveis, humanamente falando, mas a estratégia da vitória, da conquista de Jericó, não veio de Josué, não veio dos arquitetos que existiam dentro da nação de Israel, mas veio direta do trono de Deus por revelação. Aqui nós encontramos no capítulo 7, Josué cometendo alguns erros, mesmo sendo homem de Deus, por não vigiar, por não consultar a Deus, ele comete um grande equívoco. Em primeiro lugar, Josué não ora ao Senhor, perguntando
quem ele iria enviar como espia para o território de Ai. Porque o território de Jericó, ele enviou espias, mas foi mediante a orientação de Deus. Mas aqui, no território de Ai, ele pensou, já conquistamos Jericó, agora vai ser mamão com açúcar, não precisa orar. Vamos usar a mesma estratégia, não precisa orar, o caminho parece o mesmo e vamos seguindo. Irmão, cada luta espiritual é diferente. Cada luta tem uma estratégia diferente. Cada potestade tem um posicionamento diferente. Tratando-se de luta espiritual, a coisa muda de figura. E nós vemos aqui que Josué deixou um pouco da vaidade entrar no seu coração. Por quê? Ele escolheu aqueles espias. Os espias foram, rodearam, viram o território de Ai e não subestimaram. Voltaram com o resultado, disseram a Josué, vai ser mamão com açúcar. Jericó era muito maior, mas poupa um pouco do exército, não manda muita gente não. Manda ali apenas uns 3.000 homens. Por que vai afadigar todo o exército? Porque Ai é um território pequenininho, dá para conquistar com poucos homens. Manda lá, vamos lá. Irmãos, Josué comete um novo erro. Houve o coração mal intencionado e vaidoso daqueles espias, porque não consultaram a Deus. E novamente um novo erro acontece. E sabe o que aconteceu? Deus ficou de lado, em segundo plano, não foi consultado. O povo saiu para a batalha e naquele dia morreu 36 homens. Qual foi o resultado da desobediência em não ter orado, em não ter consultado ao Senhor? Velório. 36 velórios na família de Israel. Você imagina agora a dor daquelas mães, a dor daqueles pais. Imagina agora o luto para aquelas esposas que ficaram viúvas, os filhos que ficaram sem os seus pais. Irmão, foram 36 famílias. 36 famílias. Foi velório coletivo. Foi a coisa mais horrenda, a coisa mais triste, mais melancólica que Israel sofreu. Aí, depois que o povo de Ai feriu a Israel e saíram corridos, envergonhados, logo após terem derrotado a Jericó, Josué fica preocupado. Parece que Josué quer colocar a culpa em alguém. E logo em quem? Em Deus. Porque Josué, após sofrer essa derrota, ele vai orar. Imagina se ele tivesse orado antes para escolher os espias. Imagina se Josué tivesse orado antes para ouvir o resultado. Seria totalmente diferente, né? Outra lição que a gente aprende aqui. Muita gente só ora depois que acontece o problema. Muita gente só ora depois que as coisas dão errado. É bom lembrar de Deus antes de ir resolver algo. Por mais que seja insignificante aos seus olhos, porque para aqueles espias, Jericó significava algo, porque as suas muralhas eram intransponíveis, humanamente falando. A cidade era enorme, mas Ai era só um pedacinho de terra com um pequeno grupo de pessoas habitando.
mas não sabiam o tipo de estratégia e de guerreiros que habitavam ali em Ai. Teve que acontecer essa ruptura em Israel para Josué orar. E ainda bem que ele lembrou de orar. Fica aqui a lição para nós, não é verdade? Devemos orar antes de fazer qualquer coisa, tomar qualquer tipo de decisão. Aí Josué vai orar. Aí no versículo 6 em diante, a Bíblia diz que Josué chama os anciãos e começa a orar diante da arca do Senhor. Josué, então, diante da arca do Senhor, rasga as suas vestes, coloca a cinza sobre sua cabeça e começa a colocar o rosto entre os joelhos e se humilha diante do Senhor. E na oração, ele procura alguém para culpar. Quem ele culpou? Culpou a Deus. Olha o versículo 7. E disse Josué: Ah, Senhor Jeová, por que com efeito fizestes passar este povo, o Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Antes nos tivesse contentado em ficar além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos inimigos. Olha, Josué ficou tão triste, tão abalado, porque a fama que Israel estava ganhando era de um povo vencedor, um povo conquistador, mas agora estava saindo batido, corrido diante dos seus inimigos. E pior, era um povinho assim, ó, pequenininho. Que vergonha que Israel estava passando, estava sofrendo naquele momento. Então, Josué desabafa diante de Deus. E ele ainda diz no versículo 9, ouvindo isso os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. Então, o que farás do teu grande nome? Israel tinha uma responsabilidade, carregava o nome de Deus. Israel tinha uma responsabilidade, era representante de Deus na terra. E agora, diante dos seus inimigos, estava com a sua moral ameaçada. Josué, na sua oração, tenta colocar a culpa da derrota em Deus, mas só que Deus não deixa se escarnecer. Nada fica oculto diante dos olhos do Senhor. Sabe por que Israel perdeu a batalha? Sabe por que morreram em um só dia 36 homens? Deus falou com Josué. Deus revela, irmãos, o oculto e o profundo. Em Lucas capítulo 12 e o versículo 2 diz assim: mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Deus revela todas as coisas. Veja também Daniel, capítulo de número 2 e o versículo de número 22. Olha o que a Bíblia diz. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Deus não deixa se escarnecer. Ele revela tudo. Os seus olhos são como chamas de fogo. Agora vamos para Hebreus, capítulo 4 e o versículo de número 13. A Bíblia vai falar desta maneira: e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Deus revelou a Josué. Deus fala com Josué. Sabe por que morreram 36 homens, Josué? Você está tentando atribuir a culpa a mim, Josué. Vocês não me consultaram, vocês não oraram. E ainda foi um no meio deles que pisou no território de Ai e, adentrando ao território, me desobedeceu.
desonrou a minha palavra, Josué, e com isso ficou amaldiçoado, porque Deus tinha dado uma ordem para ninguém pegar nada daquele território, porque estava tudo amaldiçoado. Somente a prata e o ouro que iria para o tesouro do Senhor. Veja, Josué capítulo 6, versículo 17 ao 19. Porém a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então somente guardai-vos do anátema, para que não vos metais em anátema, tomando dela, e assim façais maldito o arraial de Israel, e o perturbeis. Acã desobedeceu essa ordem. Agora, dando uma olhadinha no início do capítulo 7 de Josué, a gente vai ver que entrou uma vaidade no coração de Josué por causa da vitória conquistada em Jericó. Irmãos, a cada conquista que nós alcançamos, devemos tributar honras, glórias, louvores a Deus, somente a Ele. E a cada conquista devemos colocar diante do altar do Senhor. Tudo que vamos fazer devemos orar ao Senhor. Não podemos fazer nada sem antes consultar ao Senhor. Por mais que aos nossos olhos seja uma coisa muito mínima, pequena, insignificante, tudo deve estar no controle de Deus. Temos aqui, à luz do texto bíblico, algumas razões por que a derrota se desencadeou naquele dia e 36 homens morreram. O pecado começou dessa maneira. O perigo de Josué delegar indevidamente responsabilidades a quem não tinha temor a Deus. Aqueles espias foram escolhidos sem ser consultado ao Senhor. Segundo lugar, os espias tinham uma visão equivocada. Não sabiam como vencer uma guerra espiritual. Em terceiro lugar, nunca subestima o seu opositor, o seu inimigo. Aquela guerra era uma guerra física, porém seria de cunho espiritual. Os espias não subestimaram o inimigo. Josué acreditou no coração vaidoso daqueles espias. Josué acreditou que Ai seria vencida, derrotada facilmente. Jesus disse certa vez: tem casta de demônio que só se expulsa com jejum e oração. Não adianta ir com a cara e a coragem. Cada batalha tem uma estratégia espiritual. Não adianta ir confiando nos seus diplomas, nos seus gabaritos. Não adianta ir confiando nos seus cabides. Esquece a honraria humana. Se apegue ao Espírito de Deus. O único que pode dizer eu sou é o Espírito Santo. O único que pode dizer eu posso é o Espírito de Deus. É a Ele que nós devemos nos agarrar. É a Ele que nós devemos confiar, depositar toda a nossa fé diante dele. Agora, Josué cometeu outro pequeno pecado, mesmo que pequeno, mas cometeu. O perigo de confiar em si mesmo. Ele enviou apenas 3.000 homens conforme aqueles espias. Agora, outro detalhe que acumulou na morte dos 36 homens foi Acã ter ido no meio e ter cometido o pecado e ter escondido, tentado
tentado incubar o seu pecado. Acã achou que sua conduta não seria descoberta. O perigo de culpar a Deus também pelos problemas dos outros. Josué, na sua oração, cometeu esse pecado, orando, colocou a culpa em Deus. Olha a partir do versículo 7, versículo 8 e o versículo 9, que eu já li e te expliquei. Mas o nosso Deus não dorme, ele revela o profundo e o escondido. Acã, ao pisar no território de Ai, cresceu o olho, a cobiça desencadeou no coração de Acã. Agora veja que Acã, ele pecou contra Deus. A reação dele foi terrível. Sabe por quê? Era um homem que era para estar temendo a Deus, obedecendo a palavra de Deus, devido aos seus anos de experiência. Se você vê o histórico do povo que estava com Josué, foi o povo que atravessou o Mar Vermelho. Então, Acã viu Deus abrir o Mar Vermelho, peregrinou no deserto, viu Deus enviar carne, viu Deus enviar maná. Acã viu Miriam ficar leprosa, viu Deus curar Miriam, irmã de Moisés. Acã viu muitos milagres, viu a coluna de nuvem que refrigerava eles durante o dia para o sol não matar de calor. Viu a coluna de fogo que Deus enviou durante a noite para aquecê-los e também livrá-los dos ataques dos animais peçonhentos do deserto. Mas nada disso converteu o coração de Acã. Anos e anos, na congregação de Israel, vendo o agir de Deus, o operar de Deus, mas o interior dele estava morto, bloqueado, insensível para a voz de Deus, o que fez ele desobedecer à voz do Senhor. E só teve um resultado. Deus se irou, a ira de Deus se acendeu e morreu naquele dia, quando os exércitos de Israel liberou apenas 3.000 homens. 36 caíram por terra, 36 famílias enlutadas, velório coletivo, luto em coletividade, mães que ficaram sem seus filhos, filhos que ficaram sem seus pais, esposas que ficaram sem seus maridos. E Josué se derreteu na presença do Senhor. E Deus falou: tem pecado no meio de Israel. Sai de tribo em tribo e ora com eles. Josué fez isto, obedeceu a Deus, saiu de tribo em tribo. Quando chegou na tribo que era a tribo que residia Acã, a Bíblia diz que Josué, quando chega na casa de Acã, o ambiente ficou diferente. Josué, no versículo 19, diz assim: filho meu, peço-te, dê glória ao Senhor. Então, Acã ficou engasgado. Você não vê no versículo 19 uma reação retroativa. Você não vê uma reação de Acã devolvendo a glória para Deus. Não. Aqui está mais um dos indicativos de quem está em pecado escondido, quem está tentando esconder alguma coisa, está morto espiritualmente, não consegue dar glória a Deus, porque morto não fala, morto não ouve, morto não tem sensibilidade. Acã estava morto espiritualmente. E outro detalhe que a gente observa aqui, já estamos encerrando o nosso estudo, é que quando Josué chega até Acã e fala: dê glória a Deus, ele ficou calado.
Tem um detalhe que eu quero passar para você aqui à luz da revelação do Espírito Santo. É um perigo você estar na igreja e observar que alguém não consegue adorar a Deus. Tem alguma coisa errada com essa pessoa. Porque o culto pode estar pegando fogo, pessoas chorando, se sensibilizando, o Espírito Santo fazendo algo tremendo. Aí, aquele que está morto espiritualmente, ao invés de glorificar, ele passa a criticar, passa a reclamar. Acã ficou entalado. E agora, o decorrer do texto diz que Acã confessou. E ele diz no versículo 20, e respondeu Acã a Josué, verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica de 200 siclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os, e estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e estão por debaixo a prata. Pecados escondidos e dentro de casa. Outro detalhe que a gente vê aqui é que Acã tinha esposa, tinha filhos, mas todos, ficaram em silêncio. É o famoso pano quente. Papai errou, todo mundo fica quieto. Mamãe errou, todo mundo fica quieto. Ou os filhos erraram, os pais ficaram quietos. Uma das coisas que também atrapalha o agir de Deus na igreja e o crescimento da obra de Deus é pecado escondido entre famílias. A esposa sabe que o marido está errado, mas não abre a boca para dizer. É conivente, é combinado, pecados camuflados. Ou o marido sabe que a esposa está errada, mas passa um pano quente, mas é combinado entre eles dentro de casa, igual Ananias e Safira. Parece até que está escondendo alguma coisa de Deus, mas quem é que se esconde de Deus? Ninguém. Ou às vezes tem pais que são coniventes com o erro de filhos, que cometem pecados que são contra as doutrinas de Deus e fica conivente. Não conta para o pastor, porque vai ser escândalo, minha filha, meu filho. E na hora de pecar, não pensou no escândalo que seria? Horrenda coisa é cair diante do Deus vivo, diante das mãos do Deus vivo. Aí o pecado da conivência gerou grave consequência. Sabe o que aconteceu? Josué disse para Acã, você turbou todo Israel. Todo Israel pranteou por causa dessa sua atitude, Acã. E hoje o Senhor te turbará também. Josué então dá ordem e os seus soldados pegam a família de Acã, tudo que era de Acã. Veja o versículo 25. E disse Josué, por que nos turbaste? O Senhor te turbará neste dia. E todo Israel o apedrejou e os queimaram a fogo, depois de apedrejá-los. E levantaram sobre ele um grande montão de pedras, até o dia de hoje. Assim diz o Senhor, se apartou do ardor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor, até o dia de hoje. Por que aquele monumento de pedras? Para que quando as futuras gerações dos filhos perguntassem aos pais, pai, por que no Vale de Acor tem aquele montão de pedras situado em tal espaço geográfico? Os pais iam contar essa triste história do que provocou a ira de Deus, a desobediência de Acã. Eles iriam dizer, ali foi queimado Acã e toda a sua família. Talvez você lendo esse texto pergunte, meu Deus, quem pecou foi Acã, não foi a mulher e os filhos, nem os animais. Por que Deus mandou queimar tudo, destruir tudo? Morreu Acã,
morreu a mulher de Acã, os filhos e os animais. Sabe por quê? Quando Acã escondeu a cunha babilônica dentro da tenda, debaixo da terra, na tenda, escondeu também a prata e o ouro, está representado naqueles pecados de estimação que muita gente fica fazendo carinho. Às vezes é mágoa de alguém que não libera um perdão. Às vezes está dentro da igreja há 20 anos, mas está com mágoa guardada de 20 anos. Ei, perdoa, se liberte. Tem pessoas que às vezes estão dentro da igreja, cometeu um pecado que é passivo de exclusão, traiu a mulher, mas mente para ela e acha que os anos vão se passar e o pecado vai ser apagado. Não vai não. Só tem um remédio para o pecado: confessar as culpas. Às vezes a mulher traiu o marido e acha que o tempo vai passar, ninguém vai saber, ninguém vai descobrir e o tempo vai apagar o pecado. Não tem remédio para pecado se não for confessado e não pedir a Jesus para lavar. Olha o que diz 1 João capítulo 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que ninguém pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Agora, 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Só tem um remédio para o pecado: é confessar. E para finalizar esse estudo, veja o que está em Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus nos abençoe e nos ajude a sermos fiéis a Ele a cada dia. Tem um remédio para a coisa chamada pecado: é confessar diante de Jesus. E você que acabou de assistir esse estudo, o Espírito Santo tocou no seu coração? Você carrega algo antigo dentro de você? Não conseguiu ainda confessar diante de Deus? Confesse ainda hoje. Se você fez algo que fere o estatuto da sua igreja, que fere a doutrina bíblica, e você sabe que se você continuar desta maneira, você está caminhando para o inferno, procure o seu pastor, confesse, passe pela disciplina, mas é melhor você passar 3 meses a 1 ano na disciplina do que uma eternidade no inferno. O que é uma eternidade? Nunca se acaba os anos. Então é melhor confessar. E a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, do Senhor alcançará misericórdia. Mas se o teu pecado não foi para a morte, não foi um adultério, não foi uma fornicação, às vezes é um pecado que não agride a doutrina e os parâmetros, preceitos dos estatutos, né? Lá onde você congrega, mas todo pecado é contra Deus e fere a santidade de Deus. Confesse, peça perdão. E outra coisa, existem vários pecados que não têm perdão, mas os outros têm. Só existe 3 tipos de pecado que não tem perdão, nunca nessa vida. Primeiro pecado: rejeitar Jesus como Salvador. É uma blasfêmia, não tem perdão. Segundo pecado que não tem perdão: blasfemar contra o Espírito Santo. O que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Atribuir a Satanás a obra que o Espírito Santo de Deus está fazendo. E o terceiro pecado que nunca tem perdão também é suicídio. A pessoa que se mata nunca será perdoado por Deus, porque o doador da vida é Deus. Fica aqui esta palavra nesse dia de hoje, que o Espírito de Deus fale em cada coração profundamente. Vamos viver uma vida santa, reta, pura, diante de Deus, para que Deus venha nos abençoar
sempre, em nome de Jesus. Aceite a Jesus para que tenha os seus pecados perdoados e possas ir morar no céu e estar com Jesus para sempre. Deus nos abençoe. Até o próximo estudo, querendo Deus. Amém.